Olá, queridos! Aqui é Lara Umbelina, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre relações sociais difíceis. A ideia de uma ansiedade social, lidar com uma pressão social, expectativas das pessoas. Então, é um tema importante hoje em dia, porque já vamos pensar assim que nossa sobrevivência está praticamente garantida em termos de disponibilidade de alimentos, de moradias. E aí entra problemas com as pessoas, as relações, às vezes até um medo social. Então vamos aprender mais sobre esse tema e eu vou trazer para vocês algumas dicas, algumas estratégias de como lidar com as pessoas em detrimento, né, desse medo, né? Você aprender a lidar com esse medo também. Antes de começarmos, deixe seu like e se inscreva nesse canal. Aqui nós temos vídeos todas as quintas-feiras, temas ligados ao seu autocuidado e saúde mental. Então vamos juntos, vamos nessa, que o tema é bom. Vamos pensar inicialmente num contexto de relações, quando você está ali com outras pessoas. No que essas pessoas te ameaçam? É o pensar delas sobre você? É a expectativa sua de que haja um reconhecimento, um agrado, uma aprovação por parte dessas pessoas, por parte de alguém especificamente? O que você está pensando que essa pessoa precisa sentir a seu respeito ou criar ideias a seu respeito corresponde, né, ao seu jeito de ser? É um medo, então, de mostrar as suas falhas, mostrar algumas dificuldades possíveis, de ser criticado. Muito do que estamos falando de medo social, de fobia social, ansiedade, está associado à tentativa de controle do que as outras pessoas estão pensando e sentindo ao seu respeito. Então, essa tentativa está muito mais a termos, né, a níveis dos seus pensamentos, das suas idealizações, de uma busca assim de aceitação, porque nós vamos pensar o seguinte: nós somos seres sociáveis e estando em bando, estando com as pessoas, a sensação de proteção é maior. Só que estando com pessoas que possivelmente ali não nos reconhecem, não nos aceitam, pode surgir um desconforto de se sentir rejeitado. E uma rejeição, hoje em dia, já traz, né, esse sintoma, essa sensação de uma desproteção, de um desamparo. Então, todo esse questionamento para pensar que quando estamos com outras pessoas, é possível que esse medo venha pelo que ela está pensando ao seu respeito, nessa sua tentativa, então, de mostrar uma boa imagem. Vamos pensar mais, então, sobre essas expectativas em relação aos outros e o quanto que isso afeta, né, também negativamente o nosso bem-estar emocional e trazer algumas orientações para vocês começarem, né, a treinar, inclusive, em um relacionamento. Quais são as suas expectativas, os seus desejos, as suas vontades, independente do que as outras pessoas estão propondo, né? O que está sendo imposto ali por uma questão social, né? Você se aproximar de você, dos seus valores, das suas metas pessoais, fazer um trabalho de autoconhecimento, você vai se tornar muito mais forte, fortalecido para lidar também com possibilidades das pessoas não serem muito favoráveis, né, ao que você está sentindo, ao que você está querendo. Essa tentativa de agradar. Então você acompanhando o seu ritmo de vida, acompanhando a sua história pessoal, as suas condições, você então confia mais no que está acontecendo a nível, né, de assim, essa comparação de não ficar tão frágil pela uma hipótese de outra pessoa. Então esse trabalho de autoconhecimento vai ser o primeiro pilar ali, o passo para você fortalecer essa ideia, né, de um medo social, de incômodos com outras pessoas. A ideia que você tem em relação às expectativas externas, as expectativas das pessoas, elas estão coerentes? Você já parou para pensar sobre isso? Será que você não está potencializando, né, aumentando
né? Essa intensidade com que as pessoas podem fazer ou não uma avaliação a seu respeito. Isso tem muito a ver com uma ideia de autoestima. Porque você se aproximando, né, de si mesmo, dos seus valores, de quem você é, do que você pensa a seu respeito, é mais fácil lidar com pensamentos, né, e possíveis ideias de outras pessoas. Você sabe como é que você está e tem um pouco mais de critério para avaliar, né, para reduzir esses pensamentos em relação ao que as pessoas estão querendo, pensando e sentindo. Avaliar essas expectativas que você vai criando, né, essas regras que você vai pensando a respeito das pessoas, é importante para você avaliar se isso realmente tem coerência. Então, quando a gente está diante de outras pessoas e acha que é muito relevante o que elas estão pensando a nosso respeito, pode ter certeza que aí existe uma questão de autoestima, um medo de ser visto, um medo de ser avaliado e não ser aprovado, né? Então, muito dessas relações, desse medo, tem esse pano de fundo. Então, se você interromper isso que você está pensando, pode parar de sentir esse desconforto em frente às pessoas, essa pressão social. Porque você imagina ser criticado, vamos pensar, tá ali imaginando uma crítica, então você começa a se sentir mal. É algo que acontece e muito pela perspectiva de querer mostrar uma perfeição, de querer mostrar coisas para os outros não criticarem, você constrói todas essas críticas na cabeça e esse desconforto então aparece. E a fobia social é exatamente querer aparecer, ser melhor para as pessoas e não saber como. Então lidar com essa dualidade, né? Eu quero mostrar um controle, eu quero mostrar que sou uma pessoa muito interessante e não saber como isso acontece, então gera ali talvez até questões de dificuldades com a fala, gera também desconfortos de ansiedade, as sensações no corpo. Então tudo isso são sintomas, né, de pessoas que estão ali de frente, né, a um contexto social e sente todo esse desconforto. Lembre-se disso, uma perspectiva de querer mostrar ser algo muito além do que não está dando conta, na ideia de que vai haver uma depreciação, uma rejeição. Então, você conseguir se aproximar, né, de como que você está, de volta aí essa ideia do autoconhecimento, né, de você entender o seu processo de vida, facilita a lidar com contextos sociais. Aquela ideia de apresentações, de falar em público, de contextos em que você percebe e sabe que vai ser avaliado. Muitas vezes também isso até perpassa para pessoas que estão ali querendo fazer uma prova, aquela ideia, né, de me deu um branco, tô nervoso, vou ser avaliado, quero sair bem. Então, todos esses contextos em que você quer ter esse desempenho muito, assim, além, né, perfeito, pode sim trazer ansiedade, dificuldades e esquecer coisas que você inclusive até já sabe. Então, quanto mais você relaxar nesse sentido de mostrar vulnerabilidades mesmo, fica mais fácil para você conseguir se expressar. Então, veja só, olha que interessante, estamos falando de um contexto social, né, que traz ali um desconforto, uma ansiedade, relações sociais, mas por onde a gente trata, por onde a gente vai buscar num processo individual, né, de você buscar se conhecer, buscar se aceitar e trabalhar você na história que você é, no jeito que você é, com a história que você tem. E esse assunto casa muito com o tema de autocompaixão. Aqui nesse canal tem um vídeo em que eu falo de um livro, né, Autocompaixão, da Kristin Neff. Ele é muito interessante, é muito bom de trazer alguns exemplos de como que a gente faz para melhorar o nosso diálogo interno, nos aproximando então da possibilidade, né, do entendimento da nossa imperfeição humana, da nossa questão de reconhecer erros e falhas que são possíveis. Então, qual o problema da gente ver isso, né, que já que todo mundo erra, todo mundo tem algumas falhas, e qual o problema de errar na frente das outras pessoas? Né? Dependendo ali do seu contexto, isso vai ser inclusive uma maneira de você amenizar. Tem uma estratégia, né, de pessoas que fazem palestras, que querem falar em público. Inicialmente, você já mostra a sua vulnerabilidade.
nossa, hoje eu tô nervosa, tem muita gente aqui, tô ficando até um pouco, minha respiração tá mais ofegante, acho que vocês estão me deixando nervosa, né? Então, você mostrar para as pessoas o que está acontecendo já quebra o gelo, porque você já não tem que ficar escondendo. E muito da nossa ansiedade, estar em contextos sociais, lidar com essa pressão das pessoas, é a gente fazer uma tentativa de não mostrar, de não transparecer essas dificuldades. Então, se você relaxa nesse sentido, né, saber que tá todo mundo ali numa condição de aprendiz, você também fica mais leve para trazer as coisas que você sabe com mais naturalidade. E aí, quando você estiver se preparando, né, para estar em contato com outras pessoas, observe mais os seus pensamentos e questione. A ideia de você desmoralizar o seu pensamento. O que é isso? É de você olhar assim como se fosse algo sem a garantia, sabe? Qual é a garantia de que as coisas vão acontecer conforme eu estou pensando? E se acontecer, qual seria a situação mais ridícula que poderia, né, acontecer ali no momento de um contexto social? E aí, qual é a consequência disso? Se você se aproxima dessa possibilidade e vai naturalizando, é isso mesmo, né? Eu já ouvi casos, inclusive, que isso aconteceu, é uma situação talvez ali até um pouco ridícula, mas faz parte. Então, você se aproximar, naturalizar isso, não vai ter tanto peso assim, sabe? É muito interessante de começar a avaliar por essa perspectiva. E aí pode ser que durante uma conversa, talvez não seja assim somente você falar em público que te traga essa ansiedade social, mas pode ser ali numa conversa até próxima com pessoas que você já conhece, né? E que você possa, inclusive, pensar no seguinte: vou desenvolver então uma comunicação mais assertiva, né? Essa habilidade de me comunicar. Como que isso pode acontecer? Tem um livro muito interessante, ele é bem antigo, na verdade, eu acho que, nem sei se eu vou colocar aqui o link para vocês, se eu vou encontrar o link para colocar, mas Quando Digo Não, Me Sinto Culpado. Nesse livro, traz alguns exemplos de como que a gente faz para lidar com as críticas, né, com as avaliações negativas de outras pessoas. Porque quem está criticando você, quem faz uma avaliação negativa, ela quer te enfraquecer, né? Ela quer demonstrar, então, uma superioridade. E se você dá corda para isso, se você demonstra que realmente, né, a crítica dela chegou para você, ela vai se sentir ali mais fortalecida de continuar essa discussão, digamos assim. Então, o que você puder fazer para desmoralizar essa crítica vai facilitar essa relação. Quer ver um exemplo? Existem algumas técnicas. Uma delas se chama enevoado. O que isso significa? É a ideia de que quando você a pessoa joga uma crítica numa névoa, ela some, ela se desqualifica, ela perde o poder. E quando você recebe essa crítica, então, utilizando o enevoado, é você simplesmente concordar com essa pessoa. Você pode dizer da seguinte forma: talvez você tenha razão. Talvez eu seja dessa forma com que você está falando. Talvez eu deva realmente melhorar esse meu comportamento. Vou pensar sobre isso e vou melhorar. Então você está dando razão para a pessoa nesse sentido, né? Dando razão, mas não no sentido de que você vai, ai, nossa, realmente eu tenho essas dificuldades. Em outro momento você pode até pensar sobre isso, mas na hora ali de uma discussão para você lidar com uma crítica, então dê razão para essa pessoa e espere a poeira baixar. Uma outra técnica que pode ser bem interessante para você utilizar para lidar com as críticas chama asserção negativa. É a ideia de você falar negativamente a seu respeito. Parece um pouco contraditório, mas é no sentido de, a pessoa chegou ali, trouxe uma crítica ali para você de que você não está sabendo se comunicar de uma boa maneira, né? Aí você vai e fala, eu tenho essa dificuldade de comunicação, né? Talvez eu não esteja expressando, né, da maneira com que seja a melhor possível. Então, você reconhecer e mostrar que existe essa dificuldade. Sim, eu tenho mesmo essa dificuldade. Sim, eu tenho essa falha, né? Mostrar isso também é parecido com o enevoado, mas é na ideia de você afirmar que reconhece, né? E isso, se você ainda, inclusive, tiver um autoconhecimento, né? Pode deixar isso até mais leve para trazer nessa conversa.
E a terceira maneira de você lidar com as críticas que traz esse livro é um nome dado por indagação. Essa técnica é você simplesmente questionar para essa pessoa, indagar. Tá, e qual o problema se for dessa forma? Me fale mais sobre isso. Né? Você trazer ali um jeito de não dar corda para uma crítica, mas questionar. Tá, e se for dessa forma? Né? Você, inclusive, pode facilitar com que a pessoa perceba que isso não tem tanta relevância assim. Então, se você se descontrola com uma crítica, o outro vai perceber isso como um ponto fraco e é muito mais fácil disso de se desenrolar para uma discussão desnecessária. Então, invista nisso, faça esse trabalho de você valorizar mais sua história, a sua vida, para que isso seja mais leve quando você estiver perto de outras pessoas, que você construa relações mais saudáveis também, né? Tendo mais coragem de dizer a seu respeito, de trazer a sua opinião e isso fluir numa comunicação, né? As pessoas todas têm essas vulnerabilidades, têm fragilidades, né? Umas estão ali mostrando mais do que outras, umas sabem esconder mais do que outras, mas todos ali estão, inclusive, carentes de ter um bom relacionamento, né? Nós nos sentimos bem com outras pessoas que nos aceitam, que nos acolham, e nós também podemos ser esse agente de acolhimento e de transformar nossas relações em algo mais saudável para todos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like, deixe seus comentários também. E não se esqueça de ativar as notificações para receber novos vídeos desse canal. Aqui nós temos vídeos todas as quintas-feiras, temas ligados ao autocuidado e saúde mental. Então, obrigada por me acompanhar e vamos juntos até o próximo vídeo.